Esse tal de 1 milhão é o objetivo de muito investidor. E nesse vídeo eu vou te mostrar se esse 1 milhão de hoje vale a mesma coisa do que antigamente e se com 1 milhão hoje você consegue estar vivendo de renda. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Antes de entrar nesse vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também aproveita e acessa o meu Instagram, que lá também eu posto alguns conteúdos sobre investimentos. 1 milhão é sim muito dinheiro a ser alcançado, mas o problema é que existe uma coisa chamada inflação, em que isso corrói o poder de compra de todas as pessoas que gastam alguma coisa do seu salário, dos seus rendimentos. O importante de atingir essa marca de 1 milhão de reais é que a inflação impacta um pouco menos no padrão de vida da pessoa que tem 1 milhão. Porque, em tese, essa pessoa já está estabelecida financeiramente, muitas vezes não depende mais do próprio trabalho e vive de renda com os investimentos. Já em comparação à classe média ou baixa, eles sim são os que pagam mesmo o preço. Porque, na maior parte das vezes, aqui no Brasil, a classe média e a classe baixa consomem tudo o que ganham. Então, com o aumento dos preços e os salários não se reajustando à inflação, infelizmente a pessoa não tem como pagar tudo e continuar com o mesmo custo de vida que ela tinha antes e muitas vezes tendo que cortar gastos no momento que uma inflação está muito alta. Para iniciar aqui, eu vou te mostrar quanto que rende esse 1 milhão nas taxas de renda fixa de hoje, em 2023. Então vem aqui comigo por essa calculadora online que eu achei aqui. Pode pesquisar calculadora de investimentos, calculadora de rentabilidade, que você vai achar algo similar. Então aqui já vem predisposto assim. Eu vou selecionar pós-fixado, com investimento inicial de 1 milhão de reais, que é o que a gente está falando nesse vídeo. Zero de investimento mensal. Vou mudar para meses aqui e botar em um mês de rendimento, né, que é quanto de renda a gente tiraria. E uma rentabilidade de 100% do CDI, que aqui já está considerando 13,65, que hoje é quanto está o CDI. Vamos calcular aqui para ver. Isso aqui então mostra que na taxa de juros de hoje, esse valor em juros em um mês, investindo 1 milhão a 13,65 ao ano, você ganha 10.719,83. E claro, em cima disso tem o imposto de renda por ser um valor menor e como você vai resgatar para viver de renda. Não é o ideal, né? Mas se você resgatar, você vai pagar 22,5% de acordo com a tabela regressiva de imposto de renda. Então, entrando aqui, você vai precisar pagar 22,5% de imposto sobre a rentabilidade. Isso dá um valor de 2.411,96. E líquido, esse valor de 10.719 em juros se torna 8.307,87. Então, de fato, uma renda líquida que você conseguiria todo mês com esse valor seria 8.307,87. Mas nesse cálculo a gente precisa levar em conta a inflação, que é o que eu vou falar para vocês em seguida. Para isso, a gente vai utilizar a calculadora do cidadão, que essa é uma calculadora regulada pelo próprio Banco Central. Então, vem comigo aqui nessa calculadora também. Aqui a gente vê uma calculadora que mostra o índice de preços para correção, data inicial, data final e o valor a ser corrigido. Aqui eu vou usar os valores de 2000 para cá. Quanto que seria 1 milhão de 2.000 em valores de hoje? Então a gente vai ter essa resposta agora. Aqui seleciona então IPCA em relação ao IBGE, que tem dados a partir de janeiro de 1980. A gente não precisa de todo esse tempo, a gente vai usar dos anos 2000 de lá para frente. Então data inicial 1 de 2000, que seria janeiro de 2000, e pegar a data final 1 de 2022, que é o valor disponível. Aqui, então a gente vai botar 1 milhão de reais, que é o que a gente precisa. E aqui a gente percebe que em 22 anos esse 1 milhão virou 3.873.418,90. Virou quase 4 vezes mais do que valia 22 anos atrás. O valor percentual correspondente a isso aqui é de 287,34%. Para o teu patrimônio ter se reajustado à inflação, em 22 anos, ele teria que ter entregue 287,34% de rentabilidade. Então você pode ver que muitas vezes esse valor de 8 mil, que eu falei anteriormente na outra calculadora, pode ser que não faça tanto sentido. Por isso a gente tem que estar sempre se reajustando à inflação, porque a gente não sabe quanto que vai ser a inflação. Então a gente tem que buscar ativos
que se reajustem a essa inflação para que lá na frente a gente não tome um susto e não consiga viver com o valor que a gente vai tirar de renda com os nossos investimentos. Visto tudo isso, a inflação, a renda fixa, quanto rende, quanto que a inflação impactou nesse 1 milhão, eu quero te dar uma alternativa de investimento, que são os fundos imobiliários. Essa possibilidade de investimento muitas vezes faz total sentido porque os fundos imobiliários tendem a se reajustar à inflação. Antes da gente falar sobre isso, eu quero falar sobre o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aqui da B3, que em resumo, é uma cesta de fundos imobiliários que tem dentro desse índice. O dividend yield dele está em torno de 9,93, sendo essa porcentagem líquida de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Além disso, como eu falei, os fundos imobiliários eles tendem a se reajustar à inflação, pelo fato deles terem investimentos no mercado imobiliário. Mas aí você pode estar se perguntando por que o mercado imobiliário se reajusta à inflação, tende a se reajustar à inflação. Porque imagina que você está alugando uma casa, por exemplo, você aluga um apartamento ou uma casa. Todo ano o aluguel é reajustado a algum índice, seja IGPM, seja IPCA. Então por isso o mercado imobiliário é muito mais fácil se reajustar à inflação, porque todas as pessoas que alugam alguma coisa têm que pagar aluguel e todo ano esse aluguel é reajustado. Então voltando, em relação aos 9,93% de dividendo que o índice IFIX paga, uma coisa importante de falar é que nada garante que esse investimento vai se perdurar dessa forma para sempre. Muitas vezes ele pode aumentar, pode diminuir, então esse dividendo ele é cíclico. Ele varia de acordo com os dias, com os meses e anos. Para comprovar que os fundos imobiliários podem ser investimentos interessantes quando se trata de inflação, se a gente pegar a inflação dos últimos 12 meses de 2022, por exemplo, que a inflação foi 6,5%, 6,5%. Os fundos imobiliários com esse dividendo de 9,93, você vai ainda ter uma gordura a mais para que você se perdure essa estratégia e vá acumulando cada vez mais gordura e aí sim, lá na frente, você consiga ter uma renda que pague o seu custo de vida atual. É claro que existe um risco quando se trata de FIIs e dividendos, porque muitas vezes em períodos pode ser que eles variem para baixo da inflação. Então, nesses momentos, eu quero que vocês não desanimem, porque isso tende a se manter da forma que sempre foi, crescente e se reajustando à inflação. Não é sempre que vai se manter assim, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, mas isso vai se perdurar pensando no longo prazo. Então, fazendo um cálculo básico, se você investisse numa cesta de fundos imobiliários que entregam o que o índice IFIX entrega, que são os 9,93 ao ano, com um investimento de 1 milhão, isso te renderia 99.300 ao ano. Pegando esse valor e dividindo por 12, por exemplo, que são os meses do ano, daria 8.275 por mês. Será que dá para viver com esse valor? Depende totalmente do seu custo de vida. Se você, por exemplo, está morando em São Paulo, no Rio de Janeiro, pode ser que não faça tanto sentido e seja uma renda pequena. Já se você pensar em alguns outros lugares com custo de vida menor, pode fazer total sentido esse valor. Se você quiser viver de renda com esse valor, ou com mais que isso, se você acumular mais patrimônio, é importante que você controle o seu custo de vida, que é a única variável que a gente tem controle em todas essas outras que eu comentei aqui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho também para saber sempre quando tem vídeo novo. E comenta aqui, quando que você vai chegar no primeiro milhão? Já fez o teu planejamento? Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!